Sob o pôr do sol vermelho e ardente nas planícies de Kharkiv, onde vastos campos de trigo se misturam com o cheiro acre de pólvora, uma batalha implacável se desenrola. No nordeste da Ucrânia, perto de uma pequena vila ao longo do eixo de Kupiansk, uma unidade militar ucraniana de elite, um regimento independente de drones, se prepara para uma missão crucial: destruir o sistema de lançamento múltiplo de foguetes Type 75, fabricado na Coreia do Norte, uma arma perigosa recentemente usada pela Rússia no campo de batalha. 3 dias antes, o Regimento Independente de Drones recebeu informações cruciais. Um lançador de foguetes múltiplos Type 75, recém-fornecido à Rússia pela Coreia do Norte, foi avistado em uma floresta densa perto da vila no eixo de Kupiansk. O Type 75, uma cópia do Type 63 chinês, é um sistema móvel de artilharia de foguetes que pesa aproximadamente 600 quilos. Equipado com 12 foguetes de 107 milímetros, cada um pesando 18 quilos e 800 gramas, capaz de se fragmentar em mais de 1.200 estilhaços ou 1.600 esferas de aço, com um raio letal de 12 a 18 metros. Seu alcance máximo chega a 8,5 km, com um tempo de recarga de cerca de 3 minutos e um disparo completo durando 7 a 9 segundos. Geralmente montado em caminhões ou veículos blindados VTT 323/1992, é altamente móvel, mas vulnerável se não for cuidadosamente camuflado. As informações vieram de uma rede sofisticada, incluindo satélites de reconhecimento, drones de alta altitude e relatórios de batedores no terreno. Imagens de satélite capturadas na manhã de 2 dias antes revelaram uma pequena área florestal onde veículos russos mostraram movimentos incomuns. Sinais de camuflagem, como redes verdes e galhos, foram detectados, mas não conseguiram esconder completamente um caminhão carregando o lançador Type 75. Analistas de inteligência consideraram esse um alvo de alto valor, não apenas por seu poder de fogo, mas também como prova do fortalecimento dos laços militares entre Rússia e Coreia do Norte. Os comandantes estavam preocupados com o Type 75 sendo protegido por unidades móveis de defesa aérea. A Rússia frequentemente usa sistemas de curto alcance, como o Tor M1, com um alcance de 12 km e velocidade de mísseis de 3.050 km por hora, ou o Panzer S1, capaz de interceptar alvos a uma altitude de 15 km e velocidade de 4.600 km por hora, perto de alvos importantes. Esses sistemas criam uma rede densa de defesa aérea, capaz de detectar e destruir drones a longa distância. A inteligência no terreno também relatou uma unidade de infantaria russa com cerca de 10 soldados, além de um possível sistema de interferência eletrônica Quant-1M na área. Em um posto de comando temporário, a 20 quilômetros do alvo, técnicos e operadores de drones trabalhavam incansavelmente em uma tenda camuflada cercada por árvores para evitar detecção. Eles lançaram pequenos drones de reconhecimento, capazes de voar a 2.000 metros, com uma autonomia de 2 horas e câmeras infravermelhas de alta resolução para verificar a localização do alvo. Imagens da floresta, recebidas às 4 da manhã do dia anterior, mostraram o lançador Type 75 coberto por uma rede verde, mais seus foguetes de 107 milímetros, cada um com cerca de 80 centímetros de comprimento, denunciaram sua posição. Essa vulnerabilidade ofereceu uma oportunidade de ouro para um ataque preciso, já que os foguetes poderiam desencadear uma explosão em cadeia se atingidos. O plano de ataque foi elaborado em uma pequena sala, com telas de computador iluminando os rostos tensos dos comandantes. Um oficial sênior, diante de um mapa digitalizado do terreno, analisou cada detalhe: colinas baixas, valas secas e estradas de terra que levavam à floresta. Vamos usar uma tática de isca e ataque, ele declarou com firmeza.
2 drones isca vão distrair as defesas aéreas, enquanto um drone FPV com uma ogiva atinge o Type 75. O timing é crítico. Precisamos terminar antes que o inimigo reaja. Os drones isca, unidades caseiras pesando cerca de 2 quilos, estavam equipados com bloqueadores de sinal e dispositivos de simulação que imitavam um grupo de drones atacantes. Com uma velocidade máxima de 80 km por hora e um alcance de 5 km, eles foram programados para voar em padrões em zigue-zague para atrair a atenção do radar. O drone FPV principal, carregando uma ogiva explosiva de 1,5 kg, tinha uma velocidade máxima de 120 km por hora e um alcance de 10 km, controlado por óculos de realidade virtual por um operador habilidoso. Sua ogiva foi projetada para detonar os foguetes de 107 mm, desencadeando uma explosão em cadeia para destruir todo o lançador. Para garantir o sucesso, os técnicos inspecionaram meticulosamente cada peça de equipamento. Os sistemas GPS foram calibrados para precisão em condições climáticas adversas, com previsões indicando ventos leves de nordeste. As baterias dos drones foram totalmente carregadas para um voo de 15 minutos, suficiente para a viagem de ida e volta de 8 km ao alvo, para drones de reconhecimento. Os sinais de controle foram criptografados com algoritmos AES de 256 bits para resistir à interferência eletrônica russa. Uma equipe de reconhecimento terrestre, escondida em arbustos a 5 km do alvo, equipada com rádios criptografados e binóculos infravermelhos, fornecia atualizações em tempo real. Eles relataram um sistema de defesa aérea Pantsir S-1 a 1,9 km do Type 75, ao lado de uma unidade russa de 10 homens, com 4 a 5 soldados operando diretamente o lançador. O ataque foi marcado para o pôr do sol, por volta das 7 da noite, quando a luz fraca reduzia a detecção visual russa, enquanto aumentava a eficácia das câmeras infravermelhas dos drones. Os operadores de drones se concentraram intensamente, revisando cada etapa do plano. Uma equipe de manutenção verificou cada parafuso nas plataformas de lançamento de drones para evitar falhas técnicas. Analistas de inteligência atualizaram continuamente os dados de satélite e do terreno, protegendo contra uma possível reposição russa de última hora do Type 75 ou reforços de defesa aérea. Um oficial de inteligência relatou que um depósito de munição próximo, possivelmente contendo foguetes reserva de 107 mm, foi destruído em 22 de abril, limitando a capacidade da Rússia de recarregar o Type 75. Tudo estava pronto quando o sol mergulhou abaixo do horizonte. Ao pôr do sol, o céu de Kharkiv ficou roxo escuro, com nuvens baixas flutuando lentamente. Em um local de lançamento a 8 km do alvo, os técnicos ativaram 3 drones a partir de uma base camuflada sob a cobertura de árvores. 2 drones isca decolaram primeiro, emitindo um zumbido suave enquanto seus motores elétricos iniciavam. Voando a 50 metros, com trajetórias erráticas em zigue-zague, eles atraíram a atenção do radar russo. O primeiro drone isca voou para o nordeste a 3 km do alvo, a 60 km por hora, emitindo sinais falsos a 5,8 GHz para imitar um enxame de drones atacantes. O segundo drone isca voou para o noroeste, formando um padrão triangular ao redor do alvo, para dispersar ainda mais as defesas aéreas. Ambos foram projetados para se autodestruir se abatidos, com pequenas cargas explosivas garantindo que não restassem destroços rastreáveis. Enquanto isso, o operador principal do drone, usando óculos de realidade virtual, estava em uma estação de controle móvel camuflada dentro de um caminhão velho coberto com redes e galhos. A tela exibia imagens ao vivo da câmera de alta resolução do drone FPV, com uma visão de 120 graus e capacidade infravermelha para pouca luz. O drone FPV decolou de uma plataforma simples, subindo rapidamente a 100 km por hora. Ele voou a 30 metros, usando colinas baixas, agrupamentos de árvores e valas secas para evitar o radar.
Seu caminho foi calculado para passar por um pequeno vale onde os sinais de radar russos eram mais fracos, com base em reconhecimento prévio. Batedores no terreno relataram que a área do alvo estava silenciosa, com apenas alguns soldados russos se movendo perto do lançador, possivelmente inspecionando equipamentos. As defesas aéreas russas reagiram apenas 30 segundos após o lançamento do primeiro drone Iska. Um radar Panzer S-1, a 1,9 km do alvo, detectou o sinal falso do primeiro drone Iska. Armado com 12 mísseis terra-ar com um alcance de 20 km e velocidade de 4.600 km por hora, ele disparou um míssil. A explosão iluminou o céu quando o míssil atingiu o primeiro drone Iska, criando uma pequena bola de fogo a 3 km do alvo. Isso distraiu as defesas aéreas russas, focando-as no nordeste, enquanto o segundo drone Iska continuou voando, mudando de direção a 70 km por hora para prolongar a interferência. Ele zigue-zagueava, descendo a 40 metros e subindo a 60 metros, emitindo sinais falsos a 2,4 GHz para confundir ainda mais o radar. Uma janela crítica de 30 segundos se abriu. O drone FPV aproveitou isso, aproximando-se silenciosamente do sudoeste, onde a rede de defesa aérea era mais fraca. O operador recebia atualizações contínuas dos batedores no terreno, confirmando que não havia drones ou helicópteros inimigos patrulhando a área. No entanto, uma nova ameaça surgiu. Um sistema de interferência eletrônica russo, possivelmente Quant-1M, foi ativado, fazendo o sinal de controle do drone FPV piscar a 1.000 metros do alvo. A transmissão de vídeo mostrou uma leve distorção, com linhas horizontais indicando forte interferência. O operador, com centenas de horas de experiência de voo, permaneceu calmo diante da interferência. Ele mudou para o controle manual, confiando apenas na transmissão visual do drone. A tela mostrava claramente a floresta densa, com as copas das árvores balançando levemente ao vento. A 800 metros, o lançador Type 75 apareceu no infravermelho, seus 12 foguetes de 107 mm, cada um com cerca de 80 centímetros de comprimento, dispostos em duas fileiras sob a rede verde. O caminhão UAS que carregava o lançador estava em uma estrada de terra, com 4 a 5 soldados russos por perto, um segurando um dispositivo eletrônico, possivelmente um painel de controle de recarga. Outros 2, armados com fuzis AK-12, patrulhavam a área, enquanto 2 descansavam em uma pilha de toras próxima. A 500 metros, o operador reduziu a velocidade do drone FPV para 80 km por hora para maior precisão. Ele ajustou a trajetória, guiando-o por uma fileira de árvores altas para evitar a detecção por um sistema Tor-M1 avistado por batedores no terreno a 1,4 km. O Tor-M1, capaz de interceptar alvos a uma altitude de 6 km e velocidade de 2.500 km por hora, representava uma grande ameaça, mas a baixa altitude e velocidade do drone FPV dificultavam sua detecção. O operador o manteve a 30 metros, usando a escuridão e o terreno acidentado como cobertura. O drone deslizou sobre uma vala seca, onde arbustos baixos forneciam uma tela natural contra sensores ópticos russos. A 300 metros, a interferência eletrônica intensificou-se, fazendo a imagem na tela tremer. O operador mudou para uma frequência reserva, restaurando o controle em 3 segundos. Ele ajustou o ângulo de ataque do drone FPV para 45 graus, mirando o centro do lançador Type 75, onde os foguetes estavam alinhados. A ogiva de 1,5 kg foi projetada para detonar os foguetes, desencadeando uma explosão em cadeia. A câmera infravermelha mostrou detalhes claros. A rede, levemente deslocada pelo vento, expunha parte do lançador e os foguetes brilhantes. A 200 metros, o operador ativou a trava no alvo. A câmera ampliou, mostrando os foguetes de 107 mm alinhados, suas carcaças metálicas refletindo a luz infravermelha.
Um soldado russo pareceu sentir algo, olhando para cima e apontando para o sudoeste. Ele gritou, fazendo 2 outros se levantarem, mas era tarde demais. O drone FPV mergulhou a 100 km por hora, passando por um último agrupamento de árvores a 100 metros. O operador fez um pequeno ajuste na trajetória, garantindo que a ogiva mirasse diretamente na fileira de foguetes. A 50 metros, o lançador Type 75 estava totalmente exposto, sem defesas russas no local. A rede, embora esticada, não conseguia esconder completamente os foguetes, tornando-os um alvo ideal. No momento final, o operador apertou o gatilho. O drone FPV colidiu com o lançador, sua ogiva explodindo ao atingir os foguetes de 107 milímetros. Uma explosão massiva irrompeu, iluminando o céu noturno. Os foguetes se incendiaram em uma reação em cadeia, criando uma bola de fogo gigante com milhares de fragmentos espalhados pela floresta. O caminhão UAS foi obliterado, despedaçado nas chamas, com destroços metálicos provocando explosões secundárias. A explosão, com um raio letal de 18 metros, consumiu tudo nas proximidades. Os soldados russos se espalharam, mas nenhum escapou da força da explosão. Da estação de controle, a equipe comemorou quando a tela ficou preta, sinalizando a conclusão da missão do drone FPV. Um segundo drone de reconhecimento, lançado após o ataque, sobrevoou a 100 metros para avaliar os danos. Imagens infravermelhas mostraram o Type 75 reduzido a uma pilha fumegante de destroços, com fumaça espessa subindo. O caminhão UAS foi despedaçado, com destroços espalhados em um raio de 50 metros. Árvores próximas estavam queimadas e o chão estava coberto de crateras causadas por fragmentos de foguetes. Não havia mais atividade militar, exceto por alguns soldados russos sobreviventes fugindo em pânico para o leste. O ataque não apenas destruiu um Type 75, mas enviou uma mensagem poderosa. A tecnologia de drones da Ucrânia atingiu novos patamares na guerra moderna. O uso coordenado de drones isca e de ataque demonstrou sofisticação tática, penetrando as densas defesas aéreas russas, incluindo sistemas como Panzer S-1 e Tor M1. A operação expôs a fraqueza do Type 75. Apesar de sua mobilidade e disparo rápido de 7 a 9 segundos, seu design de foguetes expostos o tornou um alvo fácil para ataques de precisão. No campo de batalha mais amplo, a destruição do Type 75 enfraqueceu o poder de fogo da artilharia russa, que depende muito de um volume avassalador. O fornecimento de sistemas Type 75 pela Coreia do Norte à Rússia, confirmado pela inteligência, levantou preocupações sobre a expansão da cooperação militar. No entanto, o fracasso do sistema aqui mostrou que até armas fornecidas por aliados estrangeiros não conseguiram mudar a maré contra as táticas inovadoras da Ucrânia. A destruição de um depósito de foguetes de 107 milímetros em abril limitou ainda mais a capacidade da Rússia de redistribuir sistemas Type 75. Na base, os oficiais revisaram as imagens do ataque, analisando cada quadro para missões futuras. Isso é apenas o começo, disse um oficial, sua voz firme com determinação. Vamos continuar caçando e neutralizando ameaças no campo de batalha. Nos olhos dos jovens soldados, de técnicos a operadores de drones, brilhava orgulho e determinação inabalável. Eles sabiam que cada pequena vitória os aproximava da defesa de sua pátria. Quando a noite caiu, a floresta perto da vila ficou silenciosa, exceto pelo crepitar das chamas dos destroços do Type 75. Ao longe, outros drones patrulhavam o céu, suas câmeras infravermelhas brilhando como vagalumes na escuridão. A guerra estava longe de terminar, mas com cada sucesso como esse, a Ucrânia se aproximava da vitória.